Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Voltamos mais uma vez no Pão Diário para recebermos algo poderoso da parte do Senhor Deus. Amém, irmãos? Por isso, nessa noite, nós vamos preparar os nossos corações, abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos olhar, enxergar, ouvir e entender a palavra de Deus. Amém? Que assim seja essa verdade, tanto para a sua vida quanto para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nessa noite, o tema da nossa mensagem será templo, casa de oração e casa de adoração. Amém? Templo, casa de oração e casa de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos estar amadurecendo, né, irmãos? O inimigo deste século, ele tem colocado várias visões, tentando nos trazer vários entendimentos do templo do Senhor. Amém? Sobre a casa de oração, sobre a casa de adoração, casa de louvor. E nessa noite vamos entender aquilo que o Senhor Jesus ele fala para nós nessa noite. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por isso nós vamos meditar em Mateus capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 17. Amém? Capítulo 21, versículo 12 ao versículo 17, onde diz assim a bendita palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como eu comecei a comentar no início, o inimigo deste século ele tem tentado mudar aquilo que o Senhor Jesus ele deixou para nós, amém? Aquilo que Jesus ele limpou, aquilo que Jesus se preocupou e tentou dar o devido tratamento, amém? Que foi no templo do Senhor, expulsando aqueles cambistas, os salteadores, empurrando as mesas, as cadeiras, amém, irmãos? Eu já conversei com várias pessoas, quando elas se deparam com esse texto, elas acham que o Senhor Jesus não deveria ter feito isso, que Jesus deveria ter sido mais complacente. Mas são pessoas que eu passei a observá-las e eu vi que elas não tinham entendimento da palavra do Senhor, elas não entenderam do que se tratava, por que o Senhor Jesus estava fazendo aquilo com aqueles homens, quebrando, derrubando, tirando aquilo tudo do templo, que ali era casa de oração. Jesus deixou bem claro, a minha casa será chamada casa de oração. Amém, irmãos? Então, as pessoas, elas tentaram fazer da casa de oração, do templo do Senhor, tentaram fazer baderna, tentaram fazer coisas que não estavam indo de encontro à verdade de Deus. Amém, irmãos? E Jesus, como filho, ele bem entendia, ele cumpria aquilo que o Pai mandava. Amém, irmãos? Agora precisamos entender por que ele fez essas coisas, não é verdade? Por que Jesus fez aquilo? Bem, em primeiro lugar, a gente precisa sermos arremetidos ao templo do Antigo Testamento, onde os sacerdotes, onde eles sacrificavam os animais pelo pecado dos homens, amém? Então, aqui era um templo do Senhor, aqui também as pessoas deveriam trazer as pombas, os animais, as ovelhas, as primícias, e ali apresentarem aos sacerdotes os seus pecados, e ali aqueles animais seriam sacrificados e os seus pecados seriam encobertos. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando os cambistas
Mais uma vez, então, era para aqueles homens comprarem aqueles animais, ou criarem aqueles animais, trazerem das suas casas, virem passando pelas ruas, as pessoas irem observando, cada um trazendo seu animal embaixo do braço, não é verdade? E ali já ir julgando, né? Já ia julgando pelo que via. Amém? Olha, aquele ali ele mentiu, está levando uma pomba. Olha, aquele ali ele roubou, aquele ali, e assim sucessivamente. Amém, irmãos? Então, à medida que as pessoas elas traziam aqueles animais embaixo dos seus braços, ou então arrastando, então as pessoas tinham noção do pecado dele. Ele também, por sua vez, ele já se sentia culpado. Amém? Então, praticamente, o arrependimento deste homem, ele já era desde o momento em que ele saiu da sua casa até chegar ao templo e entregar o sacrifício na mão do sacerdote. Então, tinha um período em que ele deveria se arrepender, se envergonhar também, é claro, não é verdade, irmão? Porque precisamos ter vergonha dos pecados, precisamos. Mas só que o escambista, nesse exato momento, esses homens, esses salteadores, esses roubadores daquilo que o Senhor Deus tinha preparado, que era a confecção de um templo, mas para que o templo tivesse uma finalidade, os filhos pudessem orar, amém? Os homens pudessem levar as suas orações, amém, irmãos? Só que estava virando uma bagunça, estava virando uma desordem, e alguém precisava colocar uma ordem na casa do pai, que era o filho, amém, irmãos? Então, por isso que o Senhor Jesus, ele derriba todas aquelas coisas, porque Jesus sabia, Jesus ele tinha o entendimento de por que os homens deveriam trazer as suas ofertas da sua casa e não chegar ali no templo ali e comprar, comprou ali, e aí? Então perdia o sentido de trazer dos seus lares e apresentar o sacrifício, as pessoas observarem, ele ser martirizado, né? O entendimento ele começar a entender desde que saiu da sua casa sobre o seu erro, sobre a sua falha e não mais errar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, muito bem. E isso nos arremete para nós nos dias de hoje, quando muitas pessoas acham que já podem agora, não posso fazer o culto na minha casa, eu posso ficar aqui dentro de casa, não preciso, posso assistir agora um culto na TV, posso cultuar, posso orar. Você pode tudo. Você tem liberdade. Você tem o livre-arbítrio. O Senhor Deus ele te deu o livre-arbítrio. Você precisa fazer as suas escolhas, mas precisa fazer as suas escolhas entendendo o que é certo e o que é errado. Amém? E aqui está muito claro quando o Senhor Jesus ele derriba tudo aquilo e diz assim, eu repito mais uma vez, está no versículo 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Amém? Aí a parte B, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Amém, irmão? Então a igreja do Senhor, o templo ao qual nós nos juntamos, nós nos reunimos, nós entramos em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus. Esse templo é para que nós possamos estar unidos em oração, clamando ao Senhor, apresentando as nossas necessidades, tendo relacionamento com Deus, ministrando dentro do nosso coração o louvor a Deus, a adoração a Deus. Amém, irmãos? E essas coisas, o inimigo deste século ele tem tentado fazer, ou tem tentado deixar fazer com que essas coisas sejam perdidas. Amém? Agora mesmo nós estamos atravessando um período em que a gente tem ouvido muitas pessoas falar, agora eu não preciso mais ir para a igreja, agora eu posso ouvir o culto em casa. É um engano, é um engano, é um engano. Nós como servos do Senhor Deus, nós precisamos, nós somos inteligentes, a inteligência vem do Senhor, então nós precisamos criar ferramenta para que nós possamos manter os nossos irmãos unidos e ouvindo a palavra de Deus. Amém? E sendo realinhado, e tomando novas direções da parte do Senhor. Amém, irmãos? Então, nós criamos, o nosso pastor Sérgio, ele criou o culto online, amém, irmãos? Para quê? Porque nós não podemos, é um período que nós não podemos estar reunidos dentro de um templo. Amém? Então, nós nos reunimos aqui através de um vídeo, amém? Você tendo entendimento, que é preciso, quando tudo isso se passar, tudo isso acabar, nós estarmos reunidos no templo do Senhor, para nós juntos estarmos em comunhão, em unidade, orando, clamando, louvando ao Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que o nosso Senhor Jesus ele fez, então, naquele momento, ele estava fazendo, estava obedecendo a ordem do seu Pai, fazendo ser cumprido,
que o templo é um lugar de oração. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E logo depois disso, o Senhor Jesus no templo, ele cura cego, ele cura os coxos, amém? Ele faz os milagres dentro da casa do Senhor. E o interessante é que as criancinhas vendo tudo aquilo acontecer, o manifestar do poder de Deus no Senhor Jesus, que é o nosso Deus, amém? Faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então o nosso Senhor Jesus, ele estava ali ministrando, louvando, curando, perdoando pecados, amém, irmão? Só Ele tem poder para perdoar pecados, só Jesus tem poder para curar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora também Ele deixa para aqueles que o buscam, para aqueles que têm intimidade, para aqueles que têm fidelidade com Ele, Ele deixa também, Ele diz que nós faríamos sinais maiores do que Ele, amém, irmãos? Então precisamos ser fiéis, precisamos buscar a face do Senhor, honrar o seu santo nome, honrar o templo, honrar a casa de Deus, amém? Ter compromisso com oração, ter compromisso no louvor, na adoração, não só dentro do templo, mas fora do templo também, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar com você nessa noite, amém? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por esta santa e gloriosa palavra, Deus, palavra que nos revela, ó Deus, os motivos de que o Senhor Jesus, ele expulsou os cambistas, derrubou aquelas mesas, derrubou aquilo tudo que estava dentro do templo, porque estavam transformando a casa de oração em baderna, casa de oração em lugar de venda, em lugar de comércio, e a casa do Senhor não é lugar de comércio, a casa do Senhor é lugar de ordem, é lugar de adoração, é lugar de oração, e nós não podemos perder a visão, a verdade para que serve o templo do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, Pai querido, abençoa teus filhos, fala o coração deles, que isso fique bem fomentado e bem claro e transparente, para que ele não tenha dúvida da real necessidade de estar orando, louvando e agradecendo no templo do Senhor em unidade. Assim eu te oro te agradecendo por tudo, Pai, que você vai fazer com as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.